Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de história completa aqui no canal. A saga DCKO continua e com uma história focada no Batman. Eu estou falando da HQ DCKO Night Fight, escrita por Joshua Williamson e ilustrada por Dan Mora. A HQ mostra o que aconteceu com o Batman após ele ser eliminado do torneio. E essa HQ tá bem interessante porque simplesmente o Asa Noturna vira o Batman. E também vamos falar de uma outra HQ do Batman que saiu essa semana, o Batman número 3 de Matt Fraction. A história vai continuar a saga do Batman envolvendo o comissário Vandal Savage, que está tentando incriminar o Batman após um policial ser morto. E além disso, tem novidades envolvendo o universo absoluto, já que divulgaram as capas da HQ do Batman número 15 e todas elas com artes do Coringa. E agora a gente pode finalmente ver o Coringa 100% finalizado, como que ele vai ficar. Muito bem, tem essas duas histórias que a gente vai contar nesse vídeo, mas essa notícia, tudo isso depois da abertura. E pessoal, só peço para vocês irem deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Fazer esse tipo de vídeo no dia seguinte que a HQ sai dá muito trabalho. Beleza, agora sim, bora começar com a HQ DCKO Night Fight. A HQ começa com o bate-sinal ligado na cidade de Gotham. Em narração, o Homem-Morcego comenta que está ficando velho, mas não há tempo para lamentar a idade, pois há uma ocorrência acontecendo na cidade. Só que o Batman chega tarde demais para essa ocorrência. Isso porque a Bat-família chegou antes e salvou as crianças em perigo. O Bruce vê um pouco de si em cada um deles, os seus filhos. Asa Noturna é o líder, Capuz Vermelho o rebelde, Tim Drake o gênio e Damon o coração. A Bat-família logo sai para mais uma missão, e Batman questiona se realmente Gotham precisa de sua ajuda. E com isso, a HQ corta para mostrar o Batman no torneio do DCKO. É exatamente no ponto em que ele é atacado mortalmente pelo Coringa, como vimos na primeira edição do DCKO. O Bruce se despede de Superman, e no minuto seguinte é transformado em pedra em algum lugar fora do torneio. A sua estátua não é a única. Outros heróis caídos também estão ali. Mas então, um barulho se escuta, e pouco a pouco a estátua do Batman vai rachando. E Bruce se vê livre em Gotham. Acontece que o Batman utilizou um Boom Tube para sair da estátua. O próprio Batman explica que quando ele escolheu as armas para o torneio, ele preferiu pegar esse traje que tinha tecnologia de Apocalipse, mais especificamente a capacidade de fazer um Boom Tube. E depois ele programou o traje para abrir um Boom Tube caso ficasse muito tempo imóvel. Ou seja, é o preparo do Batman. Ele fez um plano até caso fosse derrotado no torneio. Só que tem algo de errado. Batman percebe que essa não é a mesma Gotham que deixou. O herói tenta entrar em contato com a torre de vigilância, mas, do nada, o seu comunicador é atingido por um batirangue no formato de um R. Ou devo dizer Robin-rangue. Quem atirou foi o Robin. Ou melhor, os Robins. 4 Robins atacam o Batman, e um deles fala que esse é o morcego que caiu, o que deixa Bruce confuso. Esse Robin ruivo ataca novamente com os Robin-rangues, e Batman consegue desviar sem muito problema. Só que a situação piora, pois o Robin ruivo pede apoio, e descobrimos que há ainda mais Robins aqui. Em narração, Bruce conta que esses Robins são bem treinados, mas com certeza não foram por ele. Esse padrão de movimentação lhe é familiar. Querendo respostas, Batman mantém a perseguição nos telhados, até que as suas suspeitas se confirmam. E nisso aparece um outro Batman, que é o Dick Grayson. E pelo jeito, o Batman está numa espécie de futuro alternativo de Gotham, onde o Dick Grayson virou o Batman. Batman Dick conta que avisou ao Bruce que não era para voltar para Gotham. Confuso, o Bruce realmente só quer entender quanto tempo se passou desde o torneio e se o Darkseid foi derrotado. Mas Grayson não entende nada do que ele está falando. E é nisso que ele revela que o seu Bruce mergulhou no Poço de Lazarus para rejuvenescer e continuar sendo Batman. Dick tentou ajudá-lo, mas esse Bruce se recusou e levou até outros juntos com ele, como Ra's, Talia e Selina. E essa informação choca totalmente o Batman Bruce. O problema real nesse momento
é que o Dick Grayson acha que esse Bruce é o seu Bruce, e que ele está completamente maluco e delirando essas informações sobre o Darkseid. Assim, ele consegue capturar o nosso herói com uma corda. E o Dick Batman aproveita o momento para mostrar a sua grande realização desde que o Bruce saiu da cidade de Gotham. Ele construiu a Bat-Torre, um local para transformar jovens em Robins. O Dick se inspirou no próprio Bruce para fazer isso. Essa corporação Robin contou com o apoio dos Titãs para ajudar crianças com treinamento e educação. E com isso, a missão do Batman pôde continuar. Pro Dick, Bruce sempre foi um maluco controlador. Já ele é o oposto. Ele compartilhou a sua missão com outras pessoas, para que o seu próprio Bruce pudesse aproveitar a vida e se aposentar. E assim, outros iriam continuar o seu legado. E então, ele tira a máscara, e fica bem claro que ele é bem mais velho do que estamos acostumados. Batman responde dizendo que tudo isso não representa o Dick. Não era isso que ele queria para o seu filho. Ele não queria que Dick e os outros continuassem com o seu próprio fardo. Ele queria que os seus filhos tivessem uma vida. Dick Batman fala que isso é mentira. E que, no fundo, o Bruce não queria mesmo era abrir mão de ser Batman. Porque sem isso, ele não teria nada. Palavras pesadas do Dick. Bruce responde que talvez isso seja verdade, mas faz apenas uma pergunta para o Dick. Ele deixaria essas crianças serem o Batman? E Dick fica sem resposta. Batman diz que isso não está certo e precisa entender o porquê. Só que o Dick não vai permitir que ele saia dali. Você esqueceu quem o treinou? Diz o Batman. E os dois se preparam para lutar. Nessa página espetacular, Batman comenta como que o Dick nasceu para isso. Ele é majestoso nos seus movimentos. A luta é parelha entre os dois, e Bruce consegue derrubar Dick, e o convida para ambos investigarem o que está realmente acontecendo ali. Então, Dick Batman retira sua capa e começa a lutar ainda mais sério. Ele até fala que é um Batman melhor do que o Bruce jamais foi, porque confia nas pessoas e não lidera pelo medo. Agora, quem cai é o Batman. E Dick pede para o morcego se entregar. Ele ergue a mão e diz que Gotham não precisa mais do Batman. E o Bruce realmente começa a se questionar se deveria. Só que quando o Batman estava prestes a desistir, ele escuta um barulho. É o barulho da caixa materna no seu traje. Isso prova que ele ainda está recebendo o sinal do coração de Apocalipse. Batman entende mais ou menos o que está acontecendo e pede para o Dick continuar lutando. A chuva se intensifica e Bruce pergunta onde estão os outros, os seus irmãos. E é nisso que o Dick revela que os outros não estão ali porque o Batman os matou. A HQ revela estátuas do Jason, Damon e do Tim Drake. E aqui termina essa edição. Bem legal essa primeira edição aqui desse tie-in envolvendo o Batman. Já que o Batman, pelo jeito, não vai ser assim tão importante nessa saga do DCKO, pelo menos fazer uma coisa mais emocional, voltada para ele. Esse dilema dele se aposentar ou não, dele abrir mão do capuz, eu acho que pode sair uma coisa interessante. Pelo jeito, tudo que tá acontecendo ali é algo dentro da cabeça do Batman. Não sei, talvez sim ou talvez não. Vamos descobrir isso nas próximas edições. Mas enfim, bora agora para a segunda HQ desse vídeo, que é a HQ Batman número 3 do Matt Fraction, e que também é ilustrada pelo Dan Mora. A história começa com um menino chamado Houston Gray. Ele está trabalhando num projeto escolar que envolve entrevistar essa senhora sobre as mudanças que ocorreram em Gotham. A senhora fala que muitas coisas mudaram, como o fato de todos terem um celular agora, e que também ninguém mais ajuda ninguém, apenas, você sabe, o Batman. Então, eles escutam tiros vindo do lado de fora. Houston corre imediatamente para a janela e se depara com o Batman e o Robin entrando no Batmóvel. E isso aconteceu exatamente naquele momento da edição número 2, quando o Batman e o Robin estavam enfrentando dois policiais. Houston grava com o seu celular a dupla dinâmica entrando no carro, e depois vê os corpos dos policiais no chão. Mais tarde, o local já virou uma cena do crime, e do apartamento, Houston continua gravando, inclusive quando o comissário Vandal Savage coloca o batirangue na cena do crime para incriminar o Batman. Cortamos para o hospital. Vandal Savage está ali para obrigar o oficial Davis de que o Batman estava envolvido no que aconteceu, mas o mesmo mente dizendo que nem viu o morcego, e isso irrita Savage, que quase mata o policial de tanta raiva. E depois o comissário vai embora. E quem também está no hospital é o Bruce Wayne. Ele está com um buquê de flores para entregar ao Tim Drake,
que havia sido hospitalizado por conta dos seus ferimentos. Ao entrar no quarto do Tim, ele se depara com Bernard, que está tentando entender aqui como que o Tim ficou tão machucado. Assim que Bernard percebe o Bruce, ele pede para deixar Tim se recuperar sozinho. Bernard acha suspeito que toda vez que o Tim sai com o Bruce nos finais de semana, ele volta machucado. Meio indignado, Bernard pega as flores e vai embora. E nesse momento, está ocorrendo um debate na televisão com Hugo Strange e a doutora Zeller. Os dois discutem um método de tratamento para criminosos. Ela comenta sobre um dispositivo que mexe com o medo de um paciente, ao ponto de resetar o seu cérebro. Tudo isso faz parte de um programa com o apoio financeiro das empresas Wayne. A doutora garante que o projeto é independente, mesmo tendo o apoio de uma mega corporação como as empresas Wayne. Hugo Strange se sente insultado com esse projeto e se levanta da mesa. E a doutora Zeller não se deixa abater pelos insultos do Hugo Strange e parece sair vencedora desse debate na televisão. E voltamos para o Bruce, que está treinando com o Damon. A verdade é que o Bruce anda um pouco distraído ultimamente. E aqui é revelado que o Damon foi admitido para entrar na Universidade de Gotham. Meu Deus, menino Damon na faculdade! Ai, mas eu vi esse garoto crescer, ser rabugento, e agora na faculdade. Mas calma, não teve nenhum time-lapse nem nada disso. Ele que conseguiu entrar na universidade porque ele é muito talentoso. O Bruce fala que há todo mundo lá fora pro Damon descobrir. E o seu filho comenta que sabe lutar, medicina e criminologia, sabe tudo. Só que o Bruce lembra que há também outras coisas importantes, como literatura, poesia e até mesmo garotas. E que está tudo bem ter medo do mundo lá fora. Isso irrita o Damon, que dá um golpe bem ilegal, digamos assim, no seu pai. O Robin sai dali, insultado, e o Bruce reflete com a IA do Alfred. Aliás, eu tô chamando de IA do Alfred, é na verdade uma ilusão que o próprio Bruce tá tendo. Não tem uma IA nem nada, isso tudo tá acontecendo dentro da cabeça do Bruce. Ele tá fazendo isso para conversar com o próprio Alfred. Mais tarde, o policial Gordon liga para o seu amigo Bullock, que agora tem uma agência de investigação particular. O Gordon quer que o seu amigo emita um sinal, porque há algo de suspeito nas ações do Savage. Mesmo relutante, Bullock pega o tal do sinal improvisado, que é uma lanterna bem fofa de um morcego, e coloca na janela. Cortamos para as empresas Wayne, onde o Bruce está tendo uma reunião com o boarding da sua empresa. O nosso herói recusa que a empresa invista em armas, mesmo que isso possa aumentar o lucro em 240%. Depois, ele aproveita para perguntar sobre o tal do dispositivo da doutora Zeller. Ninguém realmente dá uma informação útil ao nosso herói, que sai dali disposto a investigar mais. À noite, o Batman atende o sinal do Bullock, que reclama aqui de todo o dinheiro de impostos que eles gastaram só por manter aquele velho sinal na delegacia. Pois é, aqui o Bullock foi muito sensato no comentário dele. Todos esses anos gastando dinheiro de imposto para manter aquele sinal. E era só ter um sinalzinho pequenininho ali que já ajudava. O Gordon então informa sobre as mudanças propostas pelo Savage. O comissário vai vazar uma informação para a imprensa de que o Batman é um assassino de policial. Ou seja, logo o Batman estará em guerra com a polícia. E o morcego apenas fala que tudo que é novo é velho. No terraço, eles percebem que uma viatura da patrulha especial do Savage quase atropela uma senhorinha, o que certamente é para mostrar como que esse esquadrão especial do Savage tá nem aí com a segurança da cidade de Gotham. Batman aproveita a deixa para ir embora no seu velho truque de desaparecer. Na empresa Harvorville, que é o departamento de ciências experimentais das empresas Wayne, o Charada está ali para roubar o dispositivo da doutora Zeller. O vilão facilmente desativa a segurança e segura o tal do dispositivo, que lembra muito o cérebro dos X-Men. Só que então, ele é surpreendido por um soco do Batman, que aparece ali usando o seu traje de camuflagem. E o morcego fala que está bem decepcionado com o Edward. Afinal, o Charada tinha dado jeito na sua vida. Ele até abriu uma empresa e estava ganhando dinheiro com isso. O vilão pula para cima do Batman, mas não há muito que o Edward possa fazer contra o vigilante. A única coisa que o vilão fala é uma série de charadas, na qual o Batman consegue facilmente desvendá-las. Apenas a última ele não responde, e deixa o Edward revelar. O vilão parece muito confuso, e tira do bolso um papel e o entrega ao Batman. É mais uma charada, que nem o Batman consegue entender. Edward fala que a sua cabeça dói, e só quer parar. Finalmente,
o herói injeta um sedativo no vilão, que praticamente apaga instantaneamente. E isso certamente é um padrão, não? O Killer Croc reclamou de dores na cabeça e agora o Charada. Isso não é coincidência. Enquanto isso, num restaurante na Baixa Gotham, vemos aquele garoto de antes se aproximando de um jornalista. Esse cara mora no mesmo prédio que o Houston Gray. O garoto está ali para mostrar algo que pode ser uma notícia grande. E isso sim chama a atenção do repórter. De volta ao Batman, o herói está levando o Charada de volta às Torres Arkham. O Edward está levemente consciente. E até diz que o Hugo Strange não teve nada a ver com isso. E ele cita mais uma charada. E com a ajuda da ilusão do Alfred na sua cabeça, Bruce deduz que a charada é, na verdade, um anagrama para Arkham. Isso é, Torre Arkham. E ele já deduziu que a Dra. Zeller está usando aquele dispositivo nos pacientes de Arkham. E aqui termina essa terceira edição do Batman do Matt Fraction. Aquele negócio que a gente especulava que a Dra. Zeller ia estar fazendo experiências com os vilões estava muito na cara, né? E no longo prazo, eu acho que o Matt Fraction está preparando o terreno ou para aposentar o Batman, ou para fazer ele passar por um arco que ele vai confiar de novo em recuperar os vilões. Mas a história tá um pouco nebulosa e pode ir para vários caminhos. Beleza, deixa eu só falar aqui da última notícia que envolve as HQs do Batman Absoluto. A próxima edição é a edição número 14, que vai sair no final de novembro. A edição número 15 é a edição que vai aparecer o Coringa. E ontem a DC começou a divulgar algumas capas da HQ. E todas elas com o Coringa, na sua forma demoníaca. Então, gente, olhem só, temos 5 capas e o Coringa tá com um visual cada vez mais insano. Cara, é realmente insanidade esse Coringa. Eu acho que a capa mais legal é essa daqui que eu tô destacando, que mais me deixa meio angustiado, porque tá muito bizarro esse Coringa. Agora, essa capa aqui, ela é bem interessante, porque a gente vê o Coringa atrás do próprio Coringa. E claro que é uma capa, né? Necessariamente o que tá na capa não é literalmente o que vai acontecer na HQ, mas será que esse Coringa, ele pode se desvincular do corpo humano? Ou é o corpo humano que se transforma nessa versão demoníaca? E a capa tá desse jeito, mas por liberdade do ilustrador. Olha, de qualquer jeito, o hype pra edição número 15 tá muito alto. Muito alto. No início eu não gostei muito desse visual do Coringa, mas vendo nessas ilustrações, nesses traços, tá crescendo um pouco, sabe? Eu acho que tá maneiro, tô começando a achar maneiro. Mas enfim, eu quero a opinião de vocês quanto a esse Coringa. E galera, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Por favor, comentem, deixa aquele like, compartilha com um amigo pra dar view, pra gente continuar fazendo esses vídeos das HQs na quinta. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo das HQs Batman número 3 e de DC que eu. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.